uma dança, né? Mas a verdade é que um dia o leão vai rugir, e só quem não vai se assustar com o rugido do leão é aqueles que convivem com o leão. Aqueles que não convivem vão se assustar muito, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa falar aos nossos corações nesse dia. Este lugar é um ambiente que Ele escolheu para falar conosco, amém? Aleluia. Capítulo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: E introduziu a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo, e em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu, e todo o povo, e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós, ó Deus, ofertamos as nossas vidas como sacrifício de louvor e adoração ao Teu nome nessa manhã. Tivemos, ó Deus, o prazer de oferecer a primícia do louvor nessa manhã. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nessa manhã, Deus, sabemos que o Senhor preparou este lugar para nós. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, Pai. O Senhor já esperava a Tua igreja, o Senhor já estava esperando o nosso treinamento para um dia participar das bodas do Cordeiro no céu. Hoje, Deus, a igreja de Cristo se reúne neste lugar para poder sentir o privilégio de tocar no Senhor, de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz, como foi cantado, ó Deus, ouvir o rugido do leão sobre as nossas vidas, para que todos os nossos inimigos partam em retirada. Aqueles que pensam, ó Deus, que nos têm por vencido, meu Deus, quando o leão ruge, Deus, nós sabemos que todos, ó Deus, partem em retirada. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, fique à vontade em nosso meio, para tocar em cada coração, para tocar em cada mente, para nos livrar de todo impedimento, ó Pai, de entender a Tua palavra. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor preparou para nós a noite toda. O Senhor nos escolheu para estar aqui. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui atentos ao que o Senhor há de falar aos nossos corações e de fazer, ó Deus, nas nossas vidas. Porque eu creio que o que o Senhor tem para fazer neste lugar, nessa manhã, os nossos olhos não puderam contemplar. Nós não podemos sentir, Senhor. Não desceu ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou nessa manhã para nós. Por isso, ó Deus, se revela a nós, revela a Tua palavra aos nossos corações, para que ninguém saia daqui essa manhã da mesma forma que entrou, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar, e que o Senhor, ó Deus, já está fazendo algo tremendo e maravilhoso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, amém? Aleluias. Este texto é um texto maravilhoso, né? Um dia eu me peguei lendo esse texto, e se vocês forem, né, lá em Apocalipse 19, 9, vai ter uma referência lá falando da noiva se encontrando com o cordeiro nos céus. Uma mesa estava posta, e aqueles que foram convidados, né, estavam todos ali, e fala assim que a noiva estava vestida de um linho fino, para o casamento com o Cordeiro. E eu, na verdade, estava, né, lendo o 6,14, que fala assim: Davi saltava quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. A noiva, no dia do casamento, vai estar vestida com um linho resplandecente para se encontrar com Jesus. E como é maravilhoso ver Jesus se revelando dentro da palavra.
Eu não me segurava, não me contia, porque foi algo que o Espírito Santo me deu ali. E eu me alegrava muito. E o meu coração só tinha o desejo de criar para Deus um ambiente habitável para Ele. Davi ficou muitos anos depois de ungido rei de Israel, se preparando para o reinado. E Davi, ele, se eu não me engano, foram 16 anos. E Davi, ele ficou esse tempo todo na expectativa de quando aquela unção ia acontecer na vida dele. Quando aquilo ia se tornar real na vida dele. E Davi, por muitos anos, se preparou, viu as coisas que estavam acontecendo. Davi foi apresentado ao rei. Davi tinha um governo de adoração. Davi, quando tocava para o rei, o espírito que estava na vida do rei saía. Davi, ainda menino, lutou com o gigante, lutou com Golias e venceu. Davi estava sendo forjado para ser rei, para o propósito que Deus tinha para ele. Mas imagina a vida de Davi e ele pensando, mas quando vai ser isso? Quando vai acontecer o que Deus falou? Mas Davi sempre naquela pegada, naquela caminhada do que ele havia recebido sobre a sua vida. Uma unção de rei. Uma unção de ser um escolhido do Senhor. Porque aquele rei que governava, Deus não havia escolhido. Deus havia permitido que ele estivesse ali. Mas não era um rei que o coração de Deus havia escolhido. Era um rei que o povo pediu. Era um rei que aos olhos do homem era perfeito. Era um rei que agradava o homem. Era um rei que atendia as necessidades humanas. Mas Deus sabia que um tempo ia chegar de que o povo ia ter necessidade do governo dele. O povo abriu mão do governo do Senhor e pediu o governo do homem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, preparou um rei para que quando o povo clamasse, aquele rei já estivesse preparado para trazer o livramento que aquele povo precisava. Ambientes que Deus prepara para nos livrar. Ambientes que Deus trabalha o tempo todo, para que no momento oportuno da nossa necessidade, Ele esteja preparado para nós. Existe um lugar para mim e para você, que o Senhor tem preparado, para que nos momentos difíceis, nós possamos nos encontrar com Ele naquele lugar. E Davi foi preparado por muitos anos, para atender a necessidade daquele povo. E você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com missões? O Senhor tem preparado cada um de nós para uma missão. O Senhor tem preparado cada um de nós para uma obra. Para fazer algo que glorifique o seu nome. Para fazer algo que quando o Senhor alegrar o seu coração, Ele também vai alegrar o seu coração com a gratidão do homem. Primeiro nós precisamos alcançar o coração do Senhor, para depois alcançarmos o coração do homem. Para que nós possamos entender como a terra se move, como as pessoas precisam de Deus, nós precisamos entender que Deus está preparando um ambiente para cada pessoa entrar nele. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para as pessoas que estão lá fora. Deus tem um lugar para o ímpio, para o pecador. Deus tem um lugar para o religioso. Deus tem um lugar para aqueles homens que governam. Deus tem um lugar para cada homem para se encontrar com Ele. E cabe a nós preparar o lugar. Cabe a nós preparar os ambientes. Cabe a nós aplanar os caminhos que o Senhor precisa que sejam aplanados para que Ele chegue na vida de cada um. Deus podia fazer tudo sem precisar de João Batista. Mas Jesus preparou João Batista para que quando Jesus chegasse, o lugar já estivesse preparado. Jesus já estava preparado antes da fundação do mundo, mas o Senhor fazia questão que um homem preparasse um ambiente para o governo que Ele ia mandar à terra. Deus deseja do fundo do seu coração que todos nós tenhamos um encontro com Ele no nosso Peniel. Enquanto você dormia, o Senhor estava diante das suas orações. O Senhor estava diante das suas petições. O Senhor estava diante das suas lágrimas que o anjo tem colhido com uma taça e levado diante do trono dele.
E o Senhor olha para as suas petições, olha para as suas orações, o Senhor olha para as suas lágrimas e fala assim: aqui está o teu propósito. Olha, anjos, eu estou contemplando a oração do meu filho, mas ele precisa de dar mais um passo em direção ao caminho que nós apontamos para ele. Ele precisa esperar mais um pouquinho, porque o lugar já está preparado. Quando Davi assume o governo, assume o reino de Israel, ele começa a se lembrar do governo de Saul. E o que faltou no governo de Saul? O governo de Saul faltou a presença do Senhor. Qual era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo de Israel? Era a arca. E Saul nunca se preocupou em trazer a arca de Deus de volta. Antigamente o povo não saía para uma batalha sem que a arca estivesse com eles. E Saul fez todo um governo sem a presença de Deus. E Davi, diante daquele grande erro, quando Davi assume o reino, a primeira coisa que Davi faz é o desejo de trazer a arca de volta. E a vontade de Davi era tão perfeita e tão agradável diante de Deus, que Davi trouxe uma revelação ao povo de Israel. Porque antes a arca vivia dentro de um tabernáculo. E Davi então vai e faz uma tenda, com as partes abertas, com os lenços levantados, aonde todo o povo enxergava aquela arca. Instituiu ali um tempo de 24 horas de adoração, porque o louvor e a adoração a Deus não pode cessar. Davi conseguia enxergar o plano perfeito de Deus, que era Jesus habitando dentro dos nossos corações, para que o louvor e a adoração nunca cesse. Davi conseguia enxergar o projeto que Deus tinha para aquela nação. E Davi então prepara um ambiente para que todos pudessem ter acesso à arca, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem enxergar, e juntamente com os levitas que ali estavam, pudessem adorar ao Senhor. Davi conseguia entender o sentimento de Deus, que Deus queria estar no meio do povo. Deus queria governar junto com as pessoas. O Senhor queria estar dentro da casa de cada um. Filho meu, guarda a minha palavra dentro do teu coração. Davi sabia que aquela palavra dentro do coração dele precisava sair para fora, para que o Senhor pudesse o ajudar a governar aquele povo. Davi sabia que o único presente que agradaria ao Senhor. Nós muitas das vezes, o que eu posso fazer para Deus? Eu nunca vou pagar o que Deus fez, eu nunca vou conseguir chegar. Você pode sim pagar ao Senhor. Qual é o pagamento que o Senhor espera de nós? É dar a Ele em troca algo que Ele nos deu. Antes Ele nos dá, para depois nós devolver para Ele. E nós dizemos: não temos nada a oferecer. Nós temos sim, porque a palavra diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, me dá um presente, me dá o teu coração. De tudo que o Senhor te pede, Ele pede: filho, dá-me o teu coração. O ambiente que o Senhor quer viver é o meu e é o seu coração. É o lugar que o Senhor quer estar, é o lugar que Ele tem prazer de estar, é o lugar que Ele se alegra, é morando dentro do meu e do teu coração. Este é o lugar que o Senhor pede que nós preparemos para Ele. E Davi então vem com aquela arca. E quando Davi entra nas portas da cidade, a palavra que me vem à memória é Êxodo 19:6, que diz assim:
eu quero que vocês sejam uma nação de reis e sacerdotes. Reis para governar, como diz em Gênesis 1:26, que Deus nos colocou para governar sobre os peixes das águas, Deus nos colocou para governar sobre os animais da terra, Deus nos colocou para governar sobre as aves do céu, Deus nos colocou para um governo. E em Êxodo ele diz que Ele quer que nós sejamos um reino de reis e sacerdote. Rei para governar e sacerdote para levar o povo a Deus, para criar um ambiente de louvor e adoração a Deus. Essa é a nossa missão: governar e levar ao Senhor, dominar e governar, dominar e levar as pessoas ao Senhor. É por isso que a palavra diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque quando nós amamos ao Senhor, nós guardamos a palavra dele dentro do nosso coração. E buscamos não pecar, e buscamos não errar. O que fazia diferença na vida de Davi não era que Davi não errava, não era que Davi não pecava. Às vezes perguntamos, mas por que Davi então era o homem segundo o coração? Era porque Davi se humilhava e dizia para Deus: Senhor, eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver aqui comigo. Não existe um ambiente melhor do que viver em tua casa. Em 1000 outros lugares eu poderia estar, mas não existe lugar melhor do que a tua casa. Não existe ambiente melhor do que aquele que o Senhor preparou para nós. E nós ficamos buscando as coisas de imediato, ficamos buscando as coisas para amanhã. Já chegamos aqui, alguém, como um cliente, quando nos pede algo, e a gente fala: para quando você quer que entregue? O cliente fala: para ontem. Nós chegamos aqui e falamos: Senhor, eu estou precisando disso, mas é para ontem. O Senhor não tem nada para nós que ficou no passado. O que o Senhor tem para nós nos aponta para um futuro. O que o Senhor colocou nas nossas mãos é um governo para aqueles que vão vir habitar neste ambiente. O poder que nós temos na mão não está no presente, mas está para o futuro, porque o presente alguém já plantou para nós. O que nós vivemos hoje foi com os anos 2000, um grande avivamento no nosso estado, na nossa nação, onde as pessoas aceitavam a Jesus e atravessavam os corredores da igreja de joelho, em plantos e em lágrimas, para receber ao Senhor. Um avivamento plantado por uma geração que veio antes deles, que oraram por eles, que oraram por mim, que sou desta época. E eu pude contemplar grandes maravilhas e milagres que o Senhor fez, por ter me convertido ainda muito novo. Eu pude viver em ambientes onde eu via a glória de Deus se manifestar. Onde quando o homem de Deus subia no púlpito, quando aquele culto terminava, quando aquela multidão ia embora, nós víamos muletas pelo chão, cadeiras de roda pelo chão, maços de cigarros amassados e lançados no chão, pacotes de drogas, seringas lançadas ao chão, porque uma grande multidão se converteu ao Senhor, porque aquele ambiente era um ambiente preparado para que o Senhor operasse os seus milagres, mas não foi pelo homem que havia ministrado, não foram pelos levitas que haviam louvado, mas por uma geração que passou por aquele lugar e determinou que aquele lugar seria um lugar onde o Senhor operaria maravilhas e onde um grande avivamento aconteceria naquele lugar. Um ambiente preparado para que o Senhor pudesse fazer coisas grandes. O que o Senhor espera de nós é que nós façamos uma faxina na nossa vida, limpamos tudo aquilo que não agrada a Ele, renunciemos tudo aquilo que nos limita, que nos para, tudo aquilo que nos feriu, para que Ele possa vir e habitar e fazer coisas extraordinárias, e que o nome dEle seja glorificado, porque o improvável, porque aquele que peca, porque aquele que é fraco, porque aquele que é louco, porque aquele que está enfermo, o Senhor tem habitado dentro dele e tem operado maravilhas.
Porque a Bíblia, no livro de Coríntios, eu acho que é 1:9, 2:9, 1 Coríntios 2:9, diz assim, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o homem não conseguiu sentir dentro do seu coração, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que esperam dele, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que se colocam à disposição. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas como? Quantas vezes eu perguntei para o Senhor, Senhor, o porquê que eu oro para as pessoas e ministro na vida das pessoas e eu não vivo isso, Senhor? Porque, Senhor, eu tenho pagado um preço e eu não consigo chegar nesse lugar, eu não consigo preparar o ambiente para a minha casa, mas a casa das pessoas vivem aquilo que eu prego e aquilo que eu oro. As pessoas vão olhar para nós e não vão ver aquilo que nós pregamos, e não vão ver nas nossas vidas, muitas das vezes, aquilo que nós oramos. Oramos por uma prosperidade, aonde muitas das vezes andamos num carro pior do que aquele que a pessoa anda. Temos uma condição financeira, onde a pessoa tem 10 vezes mais do que nós. Mas o Senhor nos tira de trás da malhada e nos coloca diante de reis e de governantes para ministrar sobre a vida deles, para que os espíritos malignos, para que as cadeias sejam quebradas, porque Davi não era rei, Davi não era mestre, Davi era um simples homem que cuidava de ovelhas, mas Deus colocava ele diante do rei, para colocar o rei em liberdade. Nós ficamos esperando o momento da prosperidade para ministrar sobre ela. Nós esperamos receber a cura para ministrar sobre a cura. Nós esperamos o nosso casamento estar perfeito para ministrar sobre famílias. O Senhor vai usar o improvável. O Senhor vai usar aqueles que ninguém acredita, porque Deus está preparando um povo forjado pela sua vontade, não pela vontade do homem. O Deus está levantando homens e mulheres que toquem o coração dele, mas que os homens não esperam nada deles, para que eles possam receber e glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que faz. Por que a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa? É porque as pessoas que estão de fora têm muito mais prazer em nos ouvir e receber aquilo que nós temos que entregar do que a nossa própria família. Porque Deus está levantando improváveis para operar coisas grandes e maravilhosas. Porque aqueles que acreditarem, aqueles que enxergarem o propósito de Deus no futuro, vão entrar em um ambiente primeiro do que muitos. E Deus vai te levar a viver ambientes diferenciados. Eu trabalho no condomínio. Nós estamos fazendo uma casa que fica de frente para a cidade. Acho que no lugar mais alto do condomínio. E a gente olhava para o condomínio e dizíamos assim: nossa, os últimos lotes lá de cima são os melhores. Porque de lá a gente consegue ver toda a cidade. E o condomínio ainda está em construção. Do lado de lá da rua, para nós eram os melhores lotes. Construímos uma casa de 2 pavimentos do lado de cá. A rua está no meio, do lado de lá o ponto mais alto, e do lado de cá o terreno é mais baixo e até caído. Deve dar uns 3 metros da rua. Tem como, né? Começamos a construir essa casa. Esses dias eu levei o Azaf comigo, nós subimos lá na segunda laje. Eu olhava para tudo aquilo. Olhava para trás, aonde nós falávamos que eram os melhores lugares. Como construtores, nós entendíamos que eram os melhores lugares. E quando eu me deparei na frente daquele lugar mais alto, que eu estava no melhor lugar do condomínio para se ver toda a cidade, aquilo que o olho não viu, são as coisas que Deus tem preparado. Nós olhamos com o nosso olho humano, mas quando Deus estabelece uma construção, Ele começa a edificar. Aí é edificar andares, e vai nos levando a um nível, para poder enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. Ambientes e lugares que o Senhor tem preparados para aqueles que têm uma missão.
lugares estratégicos, no mesmo endereço, no mesmo lugar, a sua visão vai ser diferente da de muitos outros que estão vivendo no seu meio. Sabe por quê? Porque o ambiente que Deus tem preparado para você é um ambiente que você vai ter olhos de águias. Você vai enxergar coisas que ninguém enxerga. Davi conseguia ver coisas que o reino inteiro não conseguia ver. Davi enxergava coisas que Deus demorou 16 anos para implantar no seu coração. Esperar no Senhor, para que Ele possa nos levar a um ambiente e a um nível que nós não conseguimos enxergar na nossa vida natural. Todos nós temos uma preocupação muito grande de viver o chamado do Senhor para as nossas vidas. Buscamos informação em todos os lugares. Eu quero viver o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. E choramos, e vamos nos retiros, e saímos de lá avivados, crendo que agora foi, que agora está no lugar certo, que agora é a hora certa. Passa uma semana, 30 dias, e parece que não foi. É o Senhor que tem usado pessoas para aplainar os caminhos que nós precisamos passar. É o Senhor que tem usado pessoas à nossa frente, com uma visão além da nossa, no nível além do nosso, que tem preparado lugares e tem preparado ruas e becos para que nós possamos passar e chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. A nossa dificuldade é entender que as pessoas que são mais velhas, que têm mais conhecimento, que têm mais tempo de ministério, as pessoas que se dedicam mais ao estudo, as pessoas que se entregam mais, estão à nossa frente. O nosso problema muitas das vezes é reconhecer que aqueles que estão à nossa frente, eles já estão. E nós só vamos alcançá-los se eles pararem. Mas o propósito de Deus é que eles não parem, para que nós também possamos não parar. Para que nós possamos encontrar menos dificuldade e alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Precisamos começar, com o pouco que temos, a preparar o ambiente. Primeiro ambiente, a nossa casa. O lugar onde nós trabalhamos. Os lugares onde nós passamos mais tempo. São os primeiros lugares que precisam ser preparados. Às vezes você fala, mas eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu leio todos os dias, já há anos e não acontece nada. Provavelmente muitas coisas ainda estão te atrapalhando. Provavelmente o tempo determinado por Deus ainda não aconteceu. Mas você precisa continuar, você precisa prosseguir. João Batista viveu 30 anos com uma palavra de que ele seria a voz que clamaria no deserto, que ele seria aquele que ia aplainar os caminhos do Senhor. 30 anos. E quando ele assumiu o ministério, ele fez com perfeição, sem desconfiar, sem duvidar, sem desobedecer. Um homem preparado para viver aquilo que Deus tinha. E a palavra que ele recebeu é que dos nascidos de mulher, ninguém seria maior do que João Batista. Uma história linda, que talvez alguém possa se encaixar dentro dela. Lucas 19 diz assim que Zaqueu era um publicano. E ele ouvia falar sobre Jesus. E um dia Jesus passaria por um lugar perto da sua casa. E Zaqueu saiu correndo para poder ir ter com Jesus. E lá está escrito assim: Zaqueu queria vê-lo. Zaqueu não queria tocá-lo. Zaqueu não queria levar Jesus para a casa dele. Zaqueu queria vê-lo. Mas a multidão o impedia, porque ele era de pequena estatura. Imagina Zaqueu, pequeno, diante de uma multidão que Jesus passava, procurando ver Jesus e não conseguia. Zaqueu provavelmente um homem diferente dos demais, que a Bíblia diz que ele era um homem rico,
odiado pelos demais porque ele era príncipe dos cobradores de impostos. Ele era um chefe, ele era alguém que instruía aqueles que cobravam impostos. Provavelmente colocava a taxa de juros e mandava cobrar. Apontado por muitos, Zaqueu deve ter pensado assim: eu vou lá ver esse Jesus, eu já ouvi João Batista pregar no Jordão, eu vou lá ver Jesus agora, mas o povo vai achar que eu não sou digno, porque eu sou cobrador, sou príncipe dos cobradores. Muita murmuração contra Zaqueu. E enquanto Zaqueu estava ali em volta, ninguém falava de Zaqueu. A atenção estava toda voltada para Jesus. E Zaqueu estava ali. O que eu faço para ver esse Jesus? De todos os que estavam ali, o único homem que conseguiu chamar a atenção de Jesus naquele momento foi Zaqueu. Aqueles que o povo apontava, aquele que o povo decretava decreto de morte contra ele, aquele que o povo amaldiçoava a família dele, a casa dele, aquele que o povo olhava para ele e falava: esse não tem jeito, esse tinha que morrer, porque ele não olha a dor do povo, ele só olha a dor dos romanos. Um homem que era apontado por muitos, agora estava ali para poder ver Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe numa árvore e fica lá esperando Jesus. Imagina do outro lado da rua, Zaqueu numa árvore, uma multidão, provavelmente algumas pessoas em bancos, em alguma pedra para poder ver Jesus, e Jesus passando. E como que Jesus ia enxergar Zaqueu em cima da árvore? O coração de Zaqueu já estava sendo preparado para que Jesus entrasse e morasse na sua vida. As pessoas que seguem a Jesus não são as mesmas que vão servi-lo. As pessoas que vão atrás de Jesus nem sempre são aquelas que têm dentro de si a habitação do Espírito Santo. E muitas das vezes nós olhamos para a multidão e achamos que Deus está ali, que Jesus está aqui, que Jesus está do outro lado. Jesus não está em lugar nenhum senão querendo habitar dentro do nosso coração. Jesus não está em outro lugar senão desejando ardentemente que nós possamos abrir a porta da nossa casa e Ele entre e ceie conosco. Não existe outro ambiente que Ele queira estar. Não é na vida do meu vizinho, não é na vida daquele mais próspero, do grande empresário, do grande jogador, do artista, do pastor. Não, o Senhor quer estar na sua casa. O Senhor faz questão de morar no seu coração, porque a Bíblia diz assim, que Ele deu o seu único Filho, para que todos nós pudéssemos tê-lo como nosso Deus. Nos resgatou de um pecado de morte, para que nós pudéssemos ter vida, e a tê-la com abundância, e um dia estar num lugar, preparado por Jesus Cristo, para Ele e para nós, estarmos junto com Ele, continuamente, com os anjos, adorando e louvando o nome deste Deus, que é amor e misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu um bem muito precioso. A Bíblia diz assim, que os filhos são a herança que o Senhor nos entrega. É algo que o Senhor criou com muito carinho. É algo que o Senhor ama muito. É algo que é um presente que Ele nos entrega. E disse: olha, eu construí isso aqui com muito carinho. Olha, eu liberei sobre esse filho muitas palavras. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho muitas maravilhas para operar através deste filho. Eu estou te entregando, é a minha herança, é tudo que eu tenho, é tudo que eu construí. E eu agora confio a ti, para que você aponte ele para o destino que eu entreguei. A herança que o Senhor tem para nos dar não é riqueza, não é ouro, não é prata, mas são os nossos filhos. São os nossos filhos. O Senhor nos deu para ter cuidado com eles, porque é o bem mais precioso que Ele tem. E Ele nos entregou.
E todos os dias o Senhor levanta alguém para nos falar sobre família, para nos falar sobre filho, para nos falar sobre reino, para nos falar sobre o que Jesus está fazendo para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. E nós temos uma dificuldade enorme de entender que o nosso trabalho, a nossa missão é apontar aquele que o Senhor nos deu para as nações, é apontar aquele que o Senhor nos deu para uma obra que Ele precisa fazer, é apontar os nossos filhos em direção ao alvo que o Senhor já estabeleceu, é apontá-lo para um ambiente, direcioná-lo para um ambiente que o Senhor já preparou para ele estar. E nós temos uma dificuldade enorme de deixar o futebol, de deixar o filme, de deixar uma conversa com os amigos, de deixar algo que nos dá prazer, para estar envolvido naquele ambiente que o nosso filho está inserido, ainda desde novo. Nós não conseguimos compreender o ambiente que ele está vivendo, ajudá-lo a sair daquele ambiente para um outro ambiente, sair daquele nível para um nível mais alto, prepará-lo para o próximo andar, porque o Senhor vai dar para os nossos filhos visões que Ele nunca nos deu, mas que já estão preparadas para os nossos filhos. O Senhor vai colocar nos nossos filhos asas que nós nunca usamos. O Senhor vai colocar nas mãos dos nossos filhos espadas e escudos que nós nunca tivemos o privilégio de usar, porque eu sei que o Senhor tem preparado para as nossas gerações. São coisas maravilhosas que nós não podemos contemplar. A nossa missão é preparar a próxima geração para o ambiente que eles precisam ocupar, para os lugares aonde eles precisam estar inseridos, porque eles são a voz daqueles que clamam no deserto de muitas vidas que estão aí fora. A nossa missão é enviar os nossos filhos, sejam biológicos, sejam espirituais. A nossa missão é multiplicar, é triplicar, porque Deus nos deu o governo sobre os ambientes das águas, sobre o ambiente da terra, sobre os ambientes do céu, para dominá-los e preparar aqueles que vão continuar governando e levando as pessoas a Deus. Essa é a nossa maior missão. E nós muitas das vezes queremos estar fora no campo missionário. O primeiro campo missionário é o lugar onde nós estamos. Muitas das vezes desistimos dos nossos filhos, mas a palavra é clara. Nós poucos vamos ser ouvidos por eles, ou muitos. Eles não vão nos dar ouvido. Eles vão apontar para o nosso erro. Eles vão apontar para a nossa falha. Mas dificilmente eles vão valorizar os nossos acertos. É por isso que a Bíblia fala assim, que aquele que honra pai e mãe, os dias dele se prolongarão. É uma promessa que Deus tem sobre a vida dos filhos e que eles não fazem valer. A maioria. Eu passei por isso. Mas nós como pais não podemos nos perder no caminho, porque Deus como Pai, Ele não deixou de preparar os lugares para estarmos, porque nós desobedecemos, porque nós falhamos, porque nós pecamos, nós paramos, nós erramos, nós desprezamos muitas das vezes a palavra do Senhor, mas Deus continua preparando o lugar que Ele preparou para nós. Deus continua trabalhando para que nós ocupemos o lugar que Ele tem preparado para nós. Que essa palavra possa entrar no seu coração nessa manhã. E que você possa se lembrar que as coisas que têm tomado nosso tempo, que as coisas que têm nos preocupado, elas são pequenas demais para aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é uma vida de governo e uma vida de sacerdócio. Governar sobre os ambientes, sobre os lugares que nós estamos. E dizer para Deus que tudo aquilo é dele. Todos os lugares é dele. Todas as pessoas são deles. Levar tudo isso a Ele. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você.
Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, essa é a tua palavra, Pai. E essa, Senhor, é a tua igreja. E tudo isso, ó Deus, pertence ao Senhor. Tudo isso está no teu controle. Todas as coisas, ó Deus, vieram do teu coração. E se nós estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor nos permitiu estar. E nós pedimos ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa nos mostrar e nos levar a viver realmente a vida que essa palavra nos diz que nós podemos ter. Lugares, ó Deus, onde nós possamos estabelecer o reino, lugares onde nós possamos nos posicionar como governo, lugar que nós possamos, ó Deus, orar e as coisas acontecerem, lugar que nós podemos ministrar, Senhor, e ver o teu milagre sobressair em meio às dificuldades, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja nos colocamos e nos prostramos diante da tua vontade, para que o Senhor possa entrar, quebrar as barreiras, as limitações, destruir os obstáculos, ó Pai, para que nós possamos exercer o nosso chamado na tua presença. Toca, Senhor, as nossas vidas, toca o nosso coração, toca, Deus, no profundo da nossa alma e nos fortaleça a continuar caminhando e prosseguindo, Senhor, para o chamado e o propósito que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que os ambientes que o Senhor tem preparado para nós queremos ocupar e fazer aquilo que o Senhor nos determinou fazer. Trazer mais pessoas para este lugar, trazer mais filhos para poder estar no teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Queremos exercer o governo como igreja que o Senhor nos deu nessa terra, de governar sobre tudo aquilo que se move, de governar, Senhor, nos lugares estratégicos que o Senhor nos deu para governar. Senhor, em nome de Jesus, queremos fazer a diferença na nossa casa, queremos fazer a diferença nos lugares que nós trabalhamos, queremos fazer a diferença nos hospitais, nós queremos, ó Deus, fazer a diferença nas escolas, no nosso bairro, Deus, diante dos nossos vizinhos. Pai, tudo aquilo que tem nos separado desses ambientes, tudo aquilo que tem nos separado desses lugares, Senhor, caia por terra agora, seja tirada toda a dificuldade que nós temos enxergado e que nós possamos ver com clareza os lugares que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos enxergar o campo florido, preparado para a colheita, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, para que a tua igreja venha viver os melhores dias que o Senhor tem para ela nessa terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ocupa, Senhor, a prefeitura dessa cidade, ocupa a Câmara dos Vereadores, ocupa, Senhor, os altares que foram levantados para o Senhor dessa cidade, os pensadores, meu Deus, os líderes de comunidade, Senhor, em nome de Jesus, os líderes eclesiásticos, Senhor, ocupa o teu lugar de honra no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos ao Senhor que um vento do Espírito Santo venha ser lançado sobre essa cidade e que haja um avivamento sobre essa cidade, que os céus de Alfenas, ó Pai, possa contemplar o poder da tua glória se movendo para poder liberar as famílias de um cativeiro maldito de Satanás, para poder quebrar as ordens dos principados e potestades, para destruir as famílias deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja ligamos essa oração aqui na terra, para que haja vida, para que haja cura da enfermidade, para que haja quebra de cadeias, para que haja libertação, para que haja reconstrução de famílias que têm sido destruídas, meu Deus, pelos princípios de Satanás. Que haja, Senhor, um restabelecimento dos princípios da tua palavra dentro de cada casa, no meio de cada família, que o Senhor restaure o sacerdócio do homem como líder de família, como pai da sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nessa manhã, porque sabemos que o Senhor está neste lugar, ministrando sobre os nossos corações. Por isso, Senhor, nós glorificamos o teu nome, honramos a tua presença neste lugar, e que o Senhor continue fazendo nessa cidade o que o Senhor deseja no seu coração. E só te pedimos, Senhor, não nos deixa fora daquilo que o Senhor está estabelecendo nessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos vida e a ministramos em abundância sobre a cidade de Alfenas. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome nessa manhã. Aleluia. Atraídos pela tua presença, não me... Sim.
tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e a voz, o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Glória a Deus, meus amados, bom dia. Paz seja convosco. Hoje nós estamos encerrando a campanha do tapete. Quem trouxe o tapete? Ninguém, né? Só algumas pessoas. Nós estamos encerrando os 40 dias de oração. Mas nós vamos continuar orando pelos tapetes. Amém? Aliás, orando pelos tapetes não. Orando nos tapetes. Que eu quero dizer que nós vamos continuar de joelho dobrado. Amém? Então, você que não trouxe, pode trazer domingo que vem, pode trazer à noite. Eu vou pedir o pastor Leandro para estar ungindo os tapetes. Eu também não trouxe o meu, eu levei o meu para a chácara e ficou lá. Nós vamos ungir, porque eu quero que Deus derrame uma unção nova na tua vida quando você dobrar o teu joelho sobre a unção. Não é o tapete que vai ter a unção, mas a unção do Espírito Santo vai estar no tapete. E nós tivemos um testemunho aqui, quarta-feira, que eu achei maravilhoso. Nós estamos orando para uma moça, que agora eu esqueci o nome, que foi colocado no grupo de intercessão. E tem uma menina que frequenta a igreja, nova, que tem assim 1 milhão de problemas, e eu estou tentando ajudar ela, porque ela falou, pastora, para que eu vou servir o Senhor? Porque isso é insolúvel, realmente a situação dela é insolúvel, é só Deus na causa. Mas eu comecei a campanha, ela pegou a campanha, ela tem uma menininha, a menina não sei se tem 6 ou 4 anos, e todos os dias eles oram no tapete, e ela estava orando para essa amiga dela que está no CTI, estava no CTI e já assim, sem esperança, não tinha mais solução da medicina. A medicina já tinha deixado para morrer, já tinha avisado a família que não tinha mais condição. Ela estava no meio da oração, a menina dela cutucava ela, mãe, você não orou para fulana? Vamos orar. E ela orando, no dia que fez 30 dias de tapete, a menina recebeu alta e está em casa. Olha isto, olha isto, olha esse Zaqueu. Nem está agarrado em Jesus, nem é discípulo, nem é servo, mas olhou para Jesus e recebeu. Então vamos, amém, derrubei tudo, né, Nick? Um dia eu senti de Deus de colocar esse talite de Deus no altar, preparando a noiva. Amém? E ele vai ficar aqui por um bom tempo, né? Um lado é o candelabro, a arca, o outro lado é o Brasil, o outro lado é preparando a noiva e o outro lado é Israel. Então pensa nisto. Se você ainda não recebeu o seu milagre, você vai receber. Deus não dorme e nem cochila. A tua oração está sendo ouvida para ser respondida. Amém? E se você não pegou o tapete, eu quero que aquele tapete todos saiam dessa taça. Todos vão para os joelhos. Amém? Vamos orar. Pastor vai ungir. Pastor, unge esse meu também, que eu vou levar ele para cá, para minha casa aqui. Senhor Deus, graças te damos. Conforme essa palavra maravilhosa, que encheu o meu coração, porque eu creio. Tem gente que vem na igreja, não recebe porque não crê.
E a palavra que, ver, sentir, vem quando nós queremos. E nós queremos ser tocados por Ti. E nós estamos nessa campanha ainda, vou continuar por determinados tempos. Porque a partir de agora nós temos um objetivo para o tapete. A construção do templo. A construção da tua casa. Casa chamada casa de oração. Casa de clamor. Deus, o Senhor ouve no teu céu e me responda. Dá-me ousadia, quebra a força negativa na prefeitura. Pai, eu sei que já está dando na mão do prefeito o que eu preciso, as máquinas, ao cavar do lote. Em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem de prisão aos demônios que estão amarrando essa obra. Saia agora, derrotados. Que os caminhos se abram na minha vida, na vida da cidade, na vida de todos que estão comigo para esta construção. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai enriquecer o pobre, para que ele possa me ajudar. Aquele que crer, ele vai ter o celeiro cheio, recalcado, sacudido, transbordante, porque ele vai se dispor a me ajudar na obra, no nome de Jesus Cristo. E eu louvo o Senhor por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, todas as ofertas de missões, oferta do amor, que é as cestas, Pai, todas as ofertas voluntárias, oferta da construção, cada tijolo que é depositado no gasofilaço, eu te apresento e eu clamo ao Senhor que essas ofertas venham clamar diante do Senhor, falar em favor do teu povo, e que o teu povo venha desfrutar do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Que a unção do tapete, Senhor, seja tão poderosa, que ao enjoelhar no tapete, venha cura, venha paz, venha libertação de mente, libertação de sentimentos do passado, de culpa, Pai, doenças financeiras, doenças familiares, doenças escolares. Ah, Pai, pessoas que têm a mente distraída, sem foco, vai receber o poder de focar ao ouvir, ao ver a matéria no quadro. A vida vai mudar em nome de Jesus. Vai ser como a palavra: Zaqueu, desce, que hoje eu vou na tua casa. Vai ser: filho, filha, receba, porque hoje eu derramo na tua vida aquilo que você quer, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Que os tapetes sejam com a unção poderosa do Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Vocês podem fazer à frente, ou o pastor já ungiu. Amém. Amém, glória a Deus. Assente um minuto, por favor. Queridos, a nossa igreja, ela não para. Amém? A igreja de Cristo, ela não para. Esse ano, nós tínhamos desistido da marcha para Jesus. Porque a marcha, ela dá muito trabalho. Às vezes a gente olha para a igreja, nós vamos ali em Varginha, mas como é difícil. Ontem, né, nós conseguimos 2 vans para ir em Varginha, alguns carros, num trabalho que meu filho foi fazer lá, e eu até chorei de alegria. Sábado, de madrugada, nós vamos em São Paulo, para uma igreja, né, a Igreja Missão Arte. Nós vamos estar ali compartilhando com aquele grupo de mulheres, e abençoando aquelas construções, né, com as nossas inscrições. Mas não é fácil. E nós tínhamos esquecido da marcha. O prefeito chamou meu filho, pastor Jailson, que é o presidente do conselho de pastores da cidade, e falou que queria que nós fizéssemos a marcha. Aí mandou a gente escolher o cantor. Os cantores que nós escolhemos, nós não conseguimos vaga para o dia da marcha.
Aí vai trazer o quem mesmo? A Lília? Hã? Miriam. É isso, né? Aí vai trazer essa menina e o prefeito vai dar tudo que a gente precisa, né? Que é o palco, vai ser num dia especial, o palco já vai estar pronto, aquele caminhão de som, o trio elétrico, esqueci. Então a marcha vai sair este ano, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só que amanhã, às 18h30, nós vamos fazer um culto na praça. Os pastores vão estar reunindo para abençoar a cidade e abençoar a marcha. Mas pastor, ele não faz nada sem ovelha. O que um pastor pode fazer sem ovelha? Até viajar, a gente viaja, chega lá, a gente lembra de um. Oh, meu Deus, por que essa pessoa não está aqui? Oh, mas a gente não podia fazer uma caravana? Então a gente, o tempo todo, a gente está reunido. As ovelhas não foi com a gente, mas a gente leva as ovelhas com a gente. Porque o pastor, ele cheira a ovelha. Se ele não sentiu o cheiro da ovelha, ele não é pastor. Ele pode ser chato, ele pode ser grosso, ele pode ser estúpido, ele pode ser pecador. Mas ele ama a ovelha. Porque se ele não amar a ovelha, ele não ama Deus. Porque Deus ama a ovelha. E o pastor também é uma ovelha. Amém? Então eu queria convocar você para estar na praça amanhã. Sara, você tem disponibilidade? Tem? Você vai? Então você pode ficar encarregada de vender camisetas para nós? Acho que vai vender camiseta da marcha. E vai ser R$30. Aí o pastor Jailson me passou uma mensagem ali pedindo para me arrumar uma pessoa para te ajudar. E se a Luísa estiver disponível, pede a Luísa para te ajudar ou arruma outra equipe. Eu sei que trabalhadores da nossa igreja não falta. Graças a Deus. Deus seja honrado e glorificado. Amém, queridos? Então amanhã, provavelmente não vai ter estudo, eu coloco no Tadel. E não vai ter estudo e talvez não tenha o trabalho das intercessoras. Amém? E no dia 2, dia 3, dia 2 de novembro vai ser na quinta, né? Então vai ser no dia 3 de novembro, nós vamos fazer o retiro de homens. Amém? Todos os homens estão convocados. Se vocês não forem, eu vou cair de ladinho e vou sair da igreja. Porque quem vai fazer o retiro vai ser eu. Amém? Glória a Deus. Eu achei tão interessante como Deus trabalha, né? A pastora Irene, ela profetizou. E eu achei que ela estava falando dela mesmo. Ela deu uma profecia para mim, falando das coisas que Deus tem para mim. E junto, ela trouxe essa profecia que eu achei que ela falava comigo dela mesma. Que Deus estava preparando um tempo, dias, para que eu realizasse um retiro de homens. Mas como o nosso retiro de mulher foi impactante, o esposo dela ficou deslumbrado quando ele chegou no local, a quantidade de anjos que estava acampado ali, vizinhos que foram pedir oração, mulher da rua de cima que foi participar do retiro com a gente. Aí eu achei que era aquela emoção do momento que ela estava falando para eu fazer um retiro. Eu falei, bom, glória a Deus que nós já faz o retiro de homem e é muito abençoado. Os retiros de homem, nossa, aqui não tem o que falar, né, Josimar? Nosso retiro de homem é o mesmo nível do retiro de mulheres. E eu pensei assim, mas eu não vou conseguir fazer esse retiro, porque lá em casa eu tenho um marido. E eu tenho os filhos, que é bem enjoado. Os meus filhos é enjoado. Muito enjoado. Então eu falei assim, a hora que eu falar que eu vou fazer um retiro, eles vão mandar fazer uma jaula e me prender lá dentro. Mas surgiu a oportunidade. Não quero continuar fazendo. Não vou fazer retiro de homem, não. Amém? Vou fazer esse único. Porque eu tenho muitos homens com muitas capacidades para realizar retiro muito melhor que eu. Amém? Uma coisa que eu tenho na minha igreja de sobra,
o Josimar pregando aqui, eu falei, Senhor, glórias a Ti, porque meus filhos estão criados para trabalhar e para ir. Amém? Então, assim, é este ano, o ano que vem, os homens estão no comando para trabalhar e realizar o retiro. Amém? Então, no dia 3, já começa a fazer a sua inscrição, não sei o preço ainda, nos sentamos para conversar. Eu preciso pegar uma ideia de como os homens trabalham, porque também não quero sair da visão dos homens. Os homens já têm um caminho, eu não vou fazer caminho não, o caminho já está pronto. Amém? O caminho já está pronto, os homens já fizeram, o palco já está montado. Graças a Deus, Deus abençoe o Vanilton onde ele estiver. Porque como ele trabalhou com esses homens, se levantou um grupo de mulheres nessa igreja, foi porque o Vanilton falou, pastora, eu vou trabalhar com os homens, levantou os homens. Falei, uai, mas eu nunca vi falar que levanta um homem e as mulheres ficam para trás, porque toda a igreja é só mulher. Os homens ficam, é mais ou menos, nós não, os homens pegou e foi. Então que Deus possa honrar muito ele aonde ele estiver. Que ele possa, se ele tiver um cargo lá, que ele possa ser muito usado, escondido em Deus, que Deus seja muito grande no ministério dele, amém? Que nós nunca vamos esquecer de honrar o trabalho dele com os homens, amém? Então eu vou receber de Deus para ministrar, mas tudo ele já deixou preparado, amém, queridos? Então é isto. Também vamos ter retiro de crianças. Acho que é o dia 12. Acho que é no dia das crianças. Nós vamos realizar retiro das crianças. Talvez seja um dia só, que ainda nós vamos resolver, mas aí vai ser bem cedo, ou então na sexta-feira à noite, o sábado o dia inteiro. Mas nós vamos realizar também retiro das crianças. Porque se a gente faz retiro de adolescente, retiro de jovem, retiro de homem, retiro de mulheres, por que não fazer das crianças? As crianças precisam ser marcadas com a marca da promessa. Porque quando elas forem grandes, elas nos desviam do caminho do Senhor. Então nós estamos capacitando pessoas para trabalhar conosco no dia das crianças. Amém? Glória a Deus. Senhor, as atividades são muitas. E tudo, Senhor, o Senhor sabe que precisamos de moeda. Eu quero te pedir, eu não quero te pedir dinheiro, eu quero te pedir celeiro cheio. Teu povo é fiel nos dízimos, nas ofertas, eu oro pela sede também. Senhor, talvez a segunda, a quarta igreja, que queiram participar conosco das crianças, dos homens, Senhor, eles estão investindo na obra. Nós estamos investindo no Teu reino lá em São Paulo. Nós podíamos olhar para lá, Senhor, e falar, é tão longe, é tão difícil, vamos ter que sair de madrugada, é bate e volta, nós temos que pagar a inscrição, nós temos que pagar a van. Senhor, nós não estamos olhando para o financeiro, nós estamos olhando para o poder que o Senhor tem de cuidar do Teu reino, quando nós investimos no reino. Senhor, dá a nós o dom de fazer dinheiro, para que o nosso celeiro seja cheio. Coloca a unção na mão do trabalhador, que ele produza, que ele tenha sabedoria de produção, de aumento, sinal de mais, sinal de multiplicação. Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando para todos que têm a mão no arado, todo profissional, todo funcionário, todo patrão, receba nessa manhã o dom de adquirir riqueza, Nós não queremos ficar rico para desviar do Teu caminho. Eu vou lembrar, Senhor, da Tua palavra. Salomão, ele disse, Senhor, não me dê muito que eu possa esquecer de Ti. Não me dê pouco para que alguém fale mal de mim, por eu não ter.
Senhor, me deu o suficiente para que eu tenha para mim e com que repartir com quem não tenha. Então, Senhor, é a medida que eu quero. E mesmo porque a tua palavra também fala, esse mesmo profeta disse, a tua riqueza, as tuas bênçãos, ela enriquece sem trazer dores. Então ministro isso na vida daquele que crer nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gratidão pelo culto de missões, que o Senhor toma conta do culto da noite, seja um culto muito poderoso, que um grupo de dança seja abençoado, o profeta da noite seja usado, escondido em ti, as unções do tapete seja fluente no nome de Jesus. Glória a Deus, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique conosco hoje e sempre. Amém. Meus amados, vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Tem cafezinho, quem gosta de cafezinho, vamos tomar café. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.